Bom dia, prezados alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para corrigirmos aquela primeira atividade que nós demos na primeira semana de aula. Eu queria estar fazendo com vocês e para sanar qualquer dúvida, eu achei melhor estar gravando essa videoaula para explicar item por item, questão por questão, para ficar mais claro que ainda não ficou. Ok? E a gente finalizar essa parte que nós já até entramos em outra unidade, em outros assuntos. Vamos lá. Eu vou enviar para vocês o gabarito, né? Essa altura já deve ter ido para vocês via e-mail. O gabarito dessas atividades, da atividade 1 e da atividade 2, ok? Que eu passei para vocês na primeira semana. Muito bem. Nós temos aí o texto, né? O nome do texto é O Conto da Mentira. Todo texto, ele possui um autor, ele possui aquele que escreveu a história. Ele possui um narrador. O narrador, ele pode ser aquele que escreveu a história, como também pode ser alguém que o autor criou para contar a história. Então, quem que é narrador? Narrador é aquele que conta a história. Muitas vezes ele participa dela e muitas vezes ele não participa dela. Pode ser que ele seja o autor, aquele que escreveu o texto, de fato, e publicou ele de alguma forma? Pode, mas pode ser que não. Então, vamos ver aqui no texto. Nós vemos já de início o título, Conto da Mentira, e lá em cima, o nome do autor, né? Ou ele vem embaixo no fim da página, do fim do texto, ou ele vem em cima. Nesse caso, ele vem em cima, Rogério Augusto. E aí, vamos ver a história. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Mãe, a avó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala, encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. O pai de Felipe também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas no dia seguinte, então aconteceu o que seu pai o alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo, no momento, está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Toda vez que a gente lê um texto, a gente precisa interpretar, entender o que está falando no texto. Eu tive algumas respostas a respeito dessa questão, que o narrador era o Rogério Augusto. Na verdade, aqui, o narrador é o próprio Felipe. Olha o que ele fala no final. Bem, Felipe cresceu e se tornou um escritor. Voltou a criar histórias. Agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. Então quem que é o narrador desse conto? É o próprio Felipe. Ele participa da história? Sim, ele participa da história. Ok? A resposta correta então era você identificar que Felipe era o narrador. Felipe é a mesma pessoa? É o Rogério Augusto? É a mesma pessoa, ele se coloca com um outro nome lá, mas quem narrou a história foi Felipe, ok? É isso que vocês precisavam identificar. Bom, na questão 2, nós temos lá, retire do texto um trecho que comprove o arrependimento e mudança dele. É exatamente aquele texto, né? Então, ele começou até a parte deixou de contá-las, né? Vai no gabarito aí para você certinho.
A gente não vai poder ficar voltando no texto como a gente faz na sala de aula, porque senão a nossa videoaula fica muito grande, tá bem? Mas eu vou explicando aqui para vocês os pontos que eu julgo mais, assim, importantes e onde eu vejo que houve dificuldades na hora da realização da atividade, ok? Número 3. O conto faz parte da seguinte tipologia textual. Lembra que a gente falou que existem tipos textuais e gêneros textuais? Nós falamos muito sobre isso, você tem todo o conteúdo no seu caderno. Inclusive, nós falamos que esse bimestre, né, e muito provavelmente o outro bimestre também, o segundo também, nós falaríamos sobre a tipologia textual narração e todos os gêneros textuais que fazem parte dessa tipologia textual. Nós temos apenas 5 tipologias textuais. Gêneros textuais são infinitos, até porque ele depende da época em que se vive. Anteriormente não existia o gênero textual e-mail, né? Só carta, enfim. A cada época, os gêneros textuais vão se aperfeiçoando, vão sendo criados outros. São os veículos de mensagens, notícias, formas de comunicação que a nossa sociedade inventa e reinventa. Ok? Então, a resposta certa da 3 é narração. Número 1 da atividade 2. Nós vamos fazer direto, atividade 1 e atividade 2, ok? Número 1 da atividade 2 agora. Era para vocês marcarem as alternativas que fossem verdadeiras e aquelas que fossem falsas. Fonema é a menor unidade sonora distintiva da língua. Sim, isso tá lá nosso caderno. Passei tudo para vocês, tá exatamente desse jeito, né? Então era só ter pegado, estudado para responder, tá? Mas essa praticamente todos acertaram, tá muito bem. Então, de parabéns. As palavras xerife, êxodo e porquê possuem, respectivamente, 6 letras, 6 fonemas, e aí ele vai contando. O que é que você teria que fazer aqui? Lembrar o que eram as letras, né? As letras são as nossas letras aí do alfabeto, A, B, C, D, você conta quantas letras são. E os fonemas são os sons emitidos pelas letras. Também nós passamos no nosso caderno, lá no comecinho do primeiro bimestre, vocês têm tudo aí. Então, o fonema é o som emitido pela palavra. Por exemplo, a palavra che, ri, fe, ela tem 6 letras e 6 fonemas? Será? A palavra êxodo, ela tem 5 letras e 5 fonemas? A palavra porquê tem 6 letras e 4 fonemas? Você teria que avaliar e responder se era verdadeiro ou se era falso, né? Nós temos aí que a palavra porquê, ela tem 6 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque o Q e o U emitem apenas um som. Lembram disso? Ok. Então, essa é falsa. Dífonos são 2 sons produzidos por apenas uma letra e só ocorre com a letra Z do alfabeto? Lembra quando nós falamos dos dífonos? Também está lá no seu caderno? Não é com a letra Z. O dífono só ocorre com uma letra do alfabeto, que é uma mesma letra emitir mais de um som, né? Que é a letra X e não a letra Z. Lembra? Exato, exceto. O X emite vários sons, dependendo da palavra que nós temos para avaliar. Ok? Volta lá no seu caderno e confirme. Essa é falsa. Temos um dígrafo quando 2 letras representam um só fonema. Certíssimo. Essa é a definição de dígrafo. Encontro consonantal é o encontro de 2 ou mais sons consonantais em sequência na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Ótimo, isso mesmo, verdadeiro. A palavra que é classificada como monossílaba tônica possui apenas uma sílaba. Tem força sonora dentro da frase e mesmo sozinha possui um significado. Essa é a definição de monossílabo tônico. Inclusive, numa das questões mais à frente aqui, muitos colocaram que a palavra pé, ela é oxítona. E toda palavra oxítona é aquela que possui a última sílaba tônica. Mas a palavra pé nem dá para separar em sílabas, ela tem apenas uma sílaba. Então, como é que ela teria a última sílaba tônica? Não é mesmo? Ela é uma monossílaba tônica e não uma oxítona. Beleza? A número 2 da atividade 2 agora. Era para vocês consultarem no dicionário
todas essas palavrinhas que estão aí. Por quê? Nós precisamos ter, nessa fase que a gente está, vocês aprenderam isso muito no Fundamental 1. A gente precisa consolidar alguns conhecimentos. É hora, o Fundamental 2 é hora de consolidar e aprofundar alguns conhecimentos. A busca no dicionário é algo que precisa já estar sendo consolidado. Vocês precisam saber que para procurar uma palavra no dicionário, eu tenho que seguir a ordem alfabética, letra por letra, até achar. Então, tem algumas coisas que a gente ainda vai puxando um pouquinho lá do Fundamental 1 para que fique bem consolidado para vocês, tá bem? Ou seja, o conhecimento ele é construído, né? A gente vai por etapas. E se a gente não retomar aquilo que foi aprendido, a gente não vai conseguir consolidar esse conhecimento. É isso que a gente fez aqui passando essa questão, tá bom? Número 3 da atividade 2 agora. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentem encontros consonantais em sílabas diferentes. Olha lá. Vai ficar muito longo eu avaliar palavra por palavra, mas vá no caderno de vocês. Nós temos exercícios assim lá. Nós fizemos muitos exercícios assim, não é mesmo? E aqui eu já vou direto na resposta explicando por que ela é resposta, tá? Então, vamos lá. Vamos retomar o conceito lá só para vocês se lembrarem. Encontro consonantal é o encontro de 2 ou mais sons consonantais em sequência na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Aqui nós queremos encontrar os encontros consonantais, mas que estejam em sílabas diferentes. Então, vamos lá. A palavra carta. Nós temos 2 sons consonantais em sequência em sílabas diferentes. Quais são? O R e o T. A palavra pastor, nós temos 2 sons consonantais em sequência, só que em sílabas diferentes. Paz, o S, tor e o T. Mesma coisa a palavrinha perto. Perto, o R e o T. São 2 sons consonantais em sequência na palavra, porém estão em sílabas diferentes. Ok? Como que seria na mesma sílaba, em sequência na mesma sílaba? Por exemplo, a palavra aqui, encontro, o tro, o T e o R, né? Ok? Faça o seguinte, volte lá no seu caderno, se você ainda vê que tem alguma coisinha que não ficou bem consolidado, a gente sabe que a gente precisa repetir. Por isso que eu até falo com você sempre em sala de aula, nós precisamos repetir muitos exercícios, porque é só através da repetição que a gente consegue gravar qualquer tipo de conteúdo, né? Consolidar isso na mente e aquilo virar realmente se tornar um aprendizado, tá? Então você precisa voltar, você precisa refazer, e isso eu não posso fazer por você, né? É você que tem que fazer, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me mandar no e-mail, tá bem? Ok. Nós temos lá que a questão 4 era para separar em sílabas e dizer se a sílaba era... e classificar de acordo com a tonicidade, né? Se era oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vocês vão ver aí no gabarito certinho quais que são. A gente sabe que a separação de sílabas é super tranquila. Agora, com relação à tonicidade, eu queria relembrar algo. Vocês lembram quando eu disse que uma forma fácil de encontrar a sílaba tônica chamando essa palavra? Perdão. Como se ela estivesse bem longe de você. Então, lá na esquina, você ainda coloca o O na frente. Então, se eu vou falar aí a palavra lâmpada. A palavra lâmpada nem precisa, porque a gente sabe que toda palavra que é acentuada, a sílaba acentuada é a sílaba tônica. Lembra que eu falei isso? Então, já vai direto. Lâmpada é a antepenúltima sílaba, que é a acentuada, então ela só pode ser proparoxítona. E lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembra que eu já coloquei isso para vocês? Guardem, porque isso lá na frente vai ser consolidado. Lá no 7º, no 8º ano, isso volta assim, tá bom? Então, a palavra encontro. A palavra encontro, ela tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Vamos chamar a palavra encontro? O encontro. Qual que é a sílaba que eu mais estendi na hora de chamar a palavra encontro? A sílaba com.
Então, ela é a penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba é tônica, nós temos que ela é paroxítona. Última sílaba tônica, oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. Volte lá no seu caderno, reveja essas questões, faça de novo, para que isso fique bem consolidado para você, tá bem? Número 5. Agora, próxima questão aí, é a questão dos porquês. As duas que estão erradas é a letra C e a letra D. O porquê da letra C é porque separado e sem acento, lembra? E o porquê da letra D também é separado e sem acento. Então, volta lá nas regrinhas dos 4 porquês, reveja, faça os exercícios para você não errar, inclusive na hora de elaborar um texto. Muito comum, até para professor de língua portuguesa, às vezes está se perdendo um pouco nisso. Imagina para vocês, né? Precisa estar relembrando, precisa estar voltando, faça aquela memória fotográfica que eu falei para vocês, eu passei material impresso, daí você vai lá, coloca aquele material impresso na sua frente, olha, a primeira que vem lá em cima é o porquê separado e sem acento, ou é o porquê junto e sem acento. Ele olha as definições, marca na sua cabecinha, marca texto, a gente fez isso em sala de aula, vocês vão voltar lá, vocês vão ver, e estudem, ok? A última aí, simplesmente é para relacionar a primeira coluna, a segunda coluna com a primeira, e nós vamos encontrar aí, na verdade, os sinônimos, né? Que aqui para nós são palavras que têm significado semelhante. Então, nós colocamos aí a palavra justo na letra A. O que significa ser justo? Significa ser correto. Toda vez que você precisar saber o sinônimo de uma palavra, é só ir aonde? No dicionário, né? Estão lembrados? Então, meus queridos, essa foi a nossa, ao mesmo tempo, um gabarito que eu passei aí da atividade 1 e 2 para vocês, que foi dada a proposta aí na primeira semana de aula para vocês fazerem. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. O meu conselho, a minha orientação é que vocês voltem, estudem. Na língua portuguesa é preciso disso, vocês lerem, relerem, tanto para interpretar um texto de uma forma correta, quanto para realizar as atividades da língua, da gramática também de forma correta. Não é difícil, é só vocês empenharem, focarem de estar realizando as atividades, que vocês vão ir super bem nas avaliações quando elas acontecerem, tá bem? Um abraço para vocês, espero que tenha ajudado e até a nossa próxima videoaula.